Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e que vocês estejam seguindo aquelas recomendações básicas de saúde. Lavando bem as mãos, utilizando álcool gel para higienizar não só as suas mãos, mas também todos aqueles objetos, compras que entram dentro da sua casa e utilizando a máscara de proteção, mas da forma correta, cobrindo o nariz e boca. Meus amigos e minhas amigas, nos QR Codes aqui ao lado, você segue a gente nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram da ABA. Então vai lá e segue a gente. E nesse WhatsApp aqui ao lado, você envia o seu trabalhinho audiovisual. Então você, todos aqueles produtos audiovisuais que eu mostrei a edição, mostrei a gravação, como a trend do TikTok, a recriação da foto antiga, o efeito clone, o stop motion, a animação, o vídeo da janela. Por mais que já passou o período de entrega do vídeo que vai para a amostra virtual, é importante que você realize ele. É importante que você desenvolva e mande para a gente nesse WhatsApp para eu ver como você está se saindo neste mundo audiovisual. Ok? Então, faça e mande para a gente. E nessas últimas aulas eu tenho trazido para vocês curiosidades sobre o mundo audiovisual, estilos de produção, o chroma key, e na aula passada de vocês, dessa faixa etária, eu falei que eu traria como funciona o chroma key, imagens de filmes famosos que foram feitos no chroma key, para você entender como é utilizado e a combinação entre os efeitos, a combinação entre o efeito de chroma com outros efeitos, ok? Então, como você pode ver aqui ao lado, um dos usos comuns e diários até hoje do chroma key é quando aparece o homem do tempo, trazendo como vai ser o tempo, como vai ser o clima daquela semana, daquele dia nos telejornais, e ele é feito quase em sua maioria dessa maneira no chroma. Então você pode observar que está lá o jornalista no fundo verde e na TV aqui ao lado você acompanha como é exibido pra gente. Por isso que ele sempre está olhando para o lado. Quando ele vai dar as informações, ele está olhando para o lado. Porque na frente dele, ou melhor, atrás dele, não existe arte nenhuma. É apenas o fundo verde. Então ele olha para o monitor que está ao lado para enxergar toda essa arte que está sendo transmitida ao vivo, Então esse efeito de chroma ele é feito de forma ao vivo para conseguir indicar na arte, todas aquelas informações do clima. E às vezes, é claro, ele olha para a câmera, Você pode ver que nesse momento ela está olhando para a câmera para ter esse jogo de imagem. Então ele olha para frente para enxergar a arte e olha para a câmera para dar informação. É aquele jogo entre uma câmera e outra para trazer você mais para próximo do telejornal, ok? Vamos então agora à parte de cinema. Não sei se você já assistiu, mas se não, assista, que é um ótimo filme, que é O Perdido em Marte. Então, está o Matt Damon, o ator Matt Damon, no estúdio de chroma. Então você vê que toda essa parede é o fundo verde e você tem a parte de solo real, Então foi desenvolvido o cenário do solo de forma realista, E o restante, que seria do horizonte, daquela paisagem, é feito no chroma, é feito de maneira digital. Você vai reparar que na maioria dessas imagens em chroma dos filmes, você vai enxergar aqui no fundo de chroma, você tem marcações como essa. Então você pode ver que durante, pela extensão da parede inteira, você tem pontos, Você tem essas marcações na tela verde. Já já eu explico o porquê. Olha só, filme 300, com o Rodrigo Santoro. Então você tem poucas coisas realistas nessa imagem, Quer dizer, poucas coisas que realmente estavam presentes naquela cena. Você tem o ator, que está com o figurino da cena, os adereços, e a plataforma onde ele está pisando. O resto inteiro é feito de maneira digital. Então você vê a parte de baixo, que seria o precipício da onde ele está, com o fundo verde, e a parede
Mas professor, e essa parte aqui que está sem o chroma? Como que faz para tirar? Fazendo a máscara. Lembra que é possível realizar uma máscara, né? Você desenha no seu vídeo o que você quer retirar, né? Você cria uma máscara. Mas se eu posso fazer essa máscara, por que eu uso fundo verde? Porque quando você tem movimentação, né, você tem um ator em cima desse tecido verde, você não precisa fazer essa máscara manualmente. Você retira, você diz para o computador, esse efeito chroma é exatamente isso, você mostra para o computador, para o software, que aquela cor você quer retirar. Então você não precisa fazer essa máscara manual. Nesse caso aqui, como você tem apenas a parte lateral, onde o ator não vai ter nenhuma movimentação, você cria essa máscara de forma única e retira o resto do chroma, né? do fundo verde com o efeito chroma. Então essa máscara é feita de forma fácil mesmo em vídeo. Em fotos a gente faz isso, mas você faz isso apenas uma vez porque a imagem está fixa. No vídeo, como são vários fotogramas, né, várias fotos em sequência, uma máscara, quando tem o outro fotograma, você tem que ajeitar isso. Por isso que é um trabalho bem demorado que chama rotoscopia, como eu já falei em aula passada. Vamos lá, próxima imagem. Aí a imagem dos Vingadores, né, e você percebe que toda aquela explosão, todo aquele efeito foi feito de maneira digital. Então os atores estão ali com aquele tecido de croma, né, o fundo verde ali. Você tem aquele detalhe em cima onde não aparece, é exatamente onde vai ser aplicada a máscara para retirar aquela parte da cena. Mas o que importa é o assunto ali são os atores, então os atores estão nesse fundo, nesse croma, de maneira inteiriça, perfeita para ser retirado. Olha só que interessante, Alice no País das Maravilhas, né? Então você tem do lado direito como ficou a imagem no final do filme, né? Já com todos os efeitos, todos os ajustes, editado e finalizado. E na esquerda você tem como foi feita essa imagem. Mas por que tem dois atores ali utilizando pernas mecânicas, utilizando aquela roupa verde com aqueles pontos? Você vê que no cenário não tem os pontos, mas na roupa deles tem os pontos, né? Você pode ver esses quase como alvos, né? Você vê que tem nos atores ali. Mas por que tem isso? Por que eles estão ali? Porque a Alice interage com esses atores, né? Esses dois personagens são atores, então eles usam essa roupa especial para que a interação da Alice com eles seja da forma mais realista. Já que são personagens grandes, né? Os personagens são maiores, são mais altos, são mais gordos. Foi feita essa roupa especial para que na hora da interação da Alice com eles possa ser da forma mais realista. Aí eles só retiram a imagem desse ator e colocam na computação gráfica, né, esse personagem. Mas o resto do fundo totalmente em croma, né? Outra cena de Alice no País das Maravilhas. Você percebe que você tem alguns objetos, algumas partes do cenário que estão ali exatamente para dar mais realismo àquela interpretação, né, da atriz, para que ela realmente desça uma escada, para que ela realmente abra e feche a porta, né, e a escada já na textura do que vai para o filme. Mas de todo o resto depois você não tem, você tem apenas o fundo de croma e novamente você percebe aquelas marcações no fundo de croma. E aí você também, além do fundo, você adiciona alguns elementos gráficos para dar profundidade, que foi feito aqui, por exemplo, com estas rosas, né? O galho da árvore que vem para frente da cena para dar profundidade. Próxima cena. Então, nessa cena do Guardiões da Galáxia, você vê como era, né, na gravação e como foi feito depois a edição. Então, toda a nave, toda aquela estrutura da nave que eles viajam, não existe, né? Você tem alguns acessórios, né, como o banco para a guardiã sentar, né, essa movimentação do manche, mas de resto é todo feito de forma gráfica. Inclusive, o guaxinim, né, foi utilizado um guaxinim
de verdade ali treinado para ter certa interpretação dos atores com ele, para saber onde está posicionado, para dar realismo, mas tem uma coisa além desse guaxinim nesse filme que eu já vou mostrar para vocês. Mas de resto é todo feito no chroma. Você inclusive tem um refletor aqui ao lado, né, para fazer toda a iluminação. Vamos lá? Próxima cena. Esse filme é a vida de Pi, The Life of Pi. Você vê que já não é mais o fundo verde, aqui estão utilizando o fundo azul, mas a técnica é a mesma, né? Você tem o garoto lá em cima do barco que está numa piscina, com todo esse resto de cenário ali no fundo azul para ser retirado. Não tem o tigre e é tudo inserido na parte gráfica, né? Mas toda aquela movimentação do ator em cima do barco, o balanço da água, foi feito, mas foi feito dentro de uma piscina. Outro dos Vingadores, agora do Hulk. Você vê que o ator está com uma roupa especial num fundo verde. Então perceba que não só lá no cenário você tinha aquelas marcações, mas também quando um ator está utilizando uma roupa especial, tem essas marcações, né, esses alvos para facilitar uma coisinha que eu já vou explicar para vocês. Mas você vê que o Hulk em si, ele é totalmente feito na computação gráfica, né? Então o ator está lá interpretando, né, fazendo o movimento, mas toda a aparência é feita de forma gráfica. Cena do Matrix. Você vê que os atores estão pendurados por cordas no fundo verde com todas as marcações. Então em cima você tem a cena como ela foi feita e embaixo antes da aplicação desses efeitos, né? E aí você vê a quantidade de marcação que tem aqui nesse cenário. Por que tem essas marcações? Vou explicar agora. Quando você tem uma cena de filme feita no chroma, existe a movimentação da câmera, né? A câmera se mexe, você tem movimentação de pan, de tilt, de tracking, de traveling, você tem movimento de grua, então você tem vários movimentos de câmera e esse cenário não é parado. Então vamos simular que a câmera são os nossos olhos. Se eu fizer essa movimentação, eu vi o cenário mexendo, certo? E para você fazer o filme, toda essa movimentação de câmera precisa que o cenário se mexa junto. Mas como que eu posso fazer isso de uma maneira que não seja totalmente manual e que eu acabe errando essa movimentação, essa proporção, essa perspectiva do movimento da câmera? É aí que entram essas marcações no cenário. Então nessa marcação do cenário, no software de edição, vai ser indicado que aquele ponto é um track, né? Então você marca no software dizendo que este pontinho tem a configuração de tracking. E aí, conforme a câmera se mexe, esse track vai acabar ficando no lugar, vai saindo de cena, certo? Então se no cenário tem um ponto aqui e eu mexo essa câmera, ele vai sair de foco. Então esse track você vai marcar no software de edição. Este track aqui que se refere a esta parte do cenário. E aí quando houve esse movimento de câmera, acaba mexendo junto, então o cenário vai se movimentar também. Essa computação gráfica, esse cenário virtual acaba se mexendo junto com essa movimentação de câmera. Então é por isso que durante nesses fundos verdes, nesses estúdios de chroma, você tem essas marcações. Então essas marcações é para que haja a movimentação desse cenário, para que o software entenda que aquela parte se refere ao cenário e se movimenta, o cenário precisa se mexer junto, precisa se movimentar junto. Ok? Porque se você faz isso na mão, você vai dizer que aquela imagem vai sair um por um, e isso daí dá um trabalho muito maior, muito mais demorado, e ele acaba não sendo perfeito. Se você tem essa indicação para que ele se mexa, funciona tudo da melhor forma. Ok? Então você vê o antes e depois dos efeitos especiais do Matrix. Assim como aquela cena clássica
onde o Neo e a outra mulher, que eu esqueci o nome, a parceira dele, fazem o movimento para fugir das balas descendo, foi feito dessa maneira. Então eles estão apoiados numa tábua verde com ajudantes ali vestidos totalmente de verde para fazer esse apoio e dar um movimento para eles de cena. E é isso, tudo é retirado no software e incluído o cenário. Então, olha só o segredo, a mágica do cinema desvendado aí na frente para vocês. Mais uma cena de filme, dessa vez no fundo azul. Você percebe então que toda aquela água, toda a enxurrada que o balão cai, tudo computação gráfica, apenas o balão é real e o ator, é claro. Mas eu quero que vocês reparem, além da retirada de cenário, por exemplo nesse, que vocês reparem no antes e o depois, não só do cenário, desse efeito especial, mas também da textura da imagem, da qualidade da imagem, das cores, né? Então olha só, nesse filme aqui, o ator tem uma iluminação, uma cor, e na computação gráfica depois, nos ajustes, nos efeitos, é dado textura, né? Porque se você está num ambiente, por exemplo aqui, todo dublado, você tem que ter esse ajuste. Aqui, nessa primeira, a iluminação foi feita para tirar ele de cena, né? Para te retirar o fundo dele. Mas, na cena seguinte, onde tem o efeito especial, ele precisa essa tonalidade, essa iluminação, o brilho, o contraste, a saturação precisa também ser ajustado para que ele esteja ali inserido de forma real naquela cena. Se você não fizer esses ajustes de iluminação, de cor, de temperatura, vai parecer muito falso. Não vai parecer que ele está naquela cena. E a ideia é que esteja naquele mundo de forma realista. Tá? Então repare também na mudança de cor e temperatura entre uma imagem antes e depois dos efeitos. Mais uma cena dos Vingadores, onde eles estão correndo, então eles estão num estúdio todo de croma, em cima de esteiras, correndo. Então você tem aquela realidade do movimento, né, que eles estão correndo, então é preciso que ele faça o movimento mesmo para dar realismo, mas todo no fundo de croma para ser inserido a arte gráfica ali do Hulk e os outros guerreiros atrás. Planeta dos Macacos, como eu comentei, você tem o fundo azul e o ator. Então os macacos são atores de verdade. Eles estão utilizando uma roupa especial e marcações no rosto para dar a movimentação da boca do macaco na hora que fala. Em próxima imagem vocês vão ver isso mesmo. E o fundo verde, né, esse efeito de croma, não o fundo, mas o efeito de croma, ele pode ser aplicado também em objetos de cena. Então, nessa cena aqui do seriado Game of Thrones, onde a atriz tem que interagir com o dragão dela, foi colocado um objeto verde, né, com marcações ali, para depois ser inserido o dragão. Por que tem que ter esse objeto? Porque ela faz a movimentação, ela faz o carinho no dragão. Então é preciso que essa movimentação dela seja de forma real. Precisa ter a altura correta, precisa ter o formato correto. Assim como nos Guardiões da Galáxia. Quando existe a interação de um personagem, de um ator com o Raccoon, né, com o Guaxinim, você tem o ator ali que faz o papel do Guaxinim, né, principalmente para ter essa posição da mão. Então é preciso que exista algo ali para que essa movimentação do ator seja realista. Mas aí do Planeta dos Macacos, né, então você vê o ator com a roupa, com as marcações para ser inserido graficamente o personagem macaco, né? Você repara aí, ó, que a realidade ali, o ator tá com todas aquelas marcações no rosto, porque de forma gráfica, cada movimentação, esses pontos na cara, vai ser, no computador eles indicam as posições do macaco, da cara, da face do macaco. Então, se esse ponto do ator mexe quando ele fala, isso no macaco vai mexer. Então, toda essa articulação para o ator falar é transferido para o macaco de forma gráfica, e por isso então tem essas marcações no rosto do ator. Mais uma vez, Planeta dos Macacos, né, o outro ator também com as marcações ali, tem uma câmera bem na frente do rosto, né, da boca dele, exatamente para facilitar essa captura dos movimentos, para que os macacos acabem realmente falando no filme.
e ali o antes e depois, né, como é no set e como foi feito na tela. Então você vê ali que não tem todos os macacos como atores ali em cena, mas você tem os principais para trazer essa interação do ator com os demais, para não ficar tão falso ele fazer sozinho ali, os atores estão ali para dar essa veracidade na atuação. Então, você viu como o fundo de croma ele é versátil, ele é utilizado desde a década de 70 até hoje, muitas vezes, principalmente nos filmes, né? Então é muito mais fácil, mais barato você criar um cenário virtual do que realmente você fazer um cenário real. Por exemplo, um cenário de guerra. Como você vai fazer um cenário de guerra? Não tem como, a estrutura, por exemplo, você vai fazer um filme mostrando a Segunda Guerra Mundial, que foi em terminou em 1942. Então você não tem mais aquela estrutura, você não tem um cenário. Então é feito de maneira digital. Mas, sempre como você viu, os atores estão ali para trazer a veracidade na atuação. Então eles precisam de alguns objetos, alguns adereços de cena, ou também outros atores que estão vestidos de verde ou de azul para ser retirado, mas estão ali para ter essa veracidade, para ter essa atuação de forma realista. O movimento, por exemplo, da atriz com o dragão precisa ter o objeto. O Raccoon lá no filme, que ele bota a mão, precisa ter ali o ator. Então, o efeito croma, ele é muito versátil e pode ser utilizado de diversas maneiras. Mas, repare que iluminação é um ponto fundamental, como eu já falei em aula passada. A iluminação precisa ser feita de forma perfeita para você retirar esse croma, esse fundo. Se você não tiver uma iluminação boa, não adianta querer fazer isso, porque vai ficar tosco. Você precisa ter iluminação boa, uma iluminação que retire as sombras para que esse efeito fique fique da melhor forma. Além disso, você tem todos os cuidados pós de trabalhar o contraste, a saturação, o brilho, a temperatura de cor. Então, o processo de pós também é um processo bem minucioso, com várias características, vários itens a serem ajustados para você chegar no resultado final dessa maneira, ok? Próxima aula, vou trazer alguns desafios a vocês. Se vocês não assistiram todas as aulas de todas a faixa etária, da outra faixa etária, assista a caixinha da playlist, fica aqui no final de cada aula para você acessar de forma mais fácil e visualizar todo o conteúdo. Eu espero que você continue se cuidando, um grande abraço e tchau!